Oi, meu nome é Maísa e hoje eu trouxe a primeira parte das impressões das leituras que eu fiz no mês de agosto. Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui? Gosta de livros, lançamentos, clubes de leituras, enfim, qualquer coisa relacionada ao mundo literário? Te faço um convite, vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais, todas essas informações aqui na caixa de descrição, onde também tem o link lá do grupo do Telegram. Eu posto alguns lançamentos, ofertas e aviso quando tem vídeo novo. Bom, o mês de agosto praticamente terminou. Primeira vez que o mês de agosto durou super pouco. Eu não sei a impressão de vocês, mas a cada dia que passa, os meses estão durando menos ainda. De qualquer maneira, venho com a primeira parte. A ideia é falar um pouquinho rapidamente das histórias que eu li agora. Então, na semana que vem, eu venho com a parte 2 e com a lista de leituras para o mês de setembro. Tem uma lista aí bem interessante para convidar vocês, inclusive, para participar lá do Fantasticai, que é o meu clube de leitura, junto com a Juliana. A gente está sempre lendo livros de fantasia e tem coisas interessantíssimas vindo aí no mês de setembro. Em relação às minhas leituras, eu vou falar em ordem. Então, o primeiro livro que eu terminei no mês de agosto foi A Filha Perfeita, da Lucinda Berry. Aqui a gente tem um livro de suspense e mistério bem assustador. Bom, nós temos um casal, aquele casal de margarina, quase aquele casal. Então, o Christopher e a Hannah, ele é médico, ela é enfermeira, os dois super felizes, têm uma vida ali muito boa, mas falta um filho. Já fizeram várias tentativas, até o momento não conseguiram realizar esse desejo. Bom, ele é ortopedista. Um dia, enquanto ele está de plantão, entra no hospital uma garotinha muito machucada. Além de marcas de contenção, ele vai descobrindo que ela tem uma série de fraturas, inclusive fraturas muito antigas. E ele vai se aproximando daquela garotinha, talvez até pela falta, né, que ele sinta ali de um filho, ele vai se ligando emocionalmente a ela, mas é uma garotinha cercada de mistérios. Eles vão descobrindo que a idade dela nem é o que ela apresenta, ela tá muito subnutrida, muito machucada. E aí, a assistente social que cuida do caso está em busca de um lar temporário e o Christopher se prontifica, né? Ele conversa com a Hannah. A Hannah, no primeiro momento, não está muito feliz com isso, porque ela está em busca de ter o seu próprio filho. Mas ele vai ser bem convincente, acabam levando a garotinha lá, é para passar um tempo, até que ela vai ser de fato adotada. E é aí que a gente tem o início dessa história, que é bem assustadora. Porque a forma como essa garotinha trata o Christopher é muito diferente da forma como ela trata a Hannah. E a gente sabe que houve alguma confusão, algum crime, porque nós temos duas linhas temporais. No presente, a gente tem alguém que está dando um depoimento sobre todo esse histórico, tanto da chegada dessa garotinha, da adoção dela e o que foi acontecendo ao longo do tempo. E aí, no passado, a gente entendendo essa história até chegar no presente. Claro que a gente tem uma ideia de para onde essa história está levando, até pela capa, pelas várias citações. Eu fiquei muito, assim, tranquila, porque a autora é formada em psicologia e pesquisadora sobre traumas de infância. Então dá para perceber que ela leva com muita responsabilidade o caminho que ela tá trazendo para essa história. E assim, é assustador, absolutamente assustador. Um final assim, eu sei que muita gente ficou se questionando em relação ao final que o Christopher e a Hannah tiveram, mas eu achei convincente. Eu acho que nesse papel, tanto o lado dele quanto o lado dela, eles poderiam ser reais, sabe? Eu recomendo, mas assim, é uma história que tem muitos gatilhos e tem que ser lida assim, porque em alguns momentos a gente vai ficando nauseado mesmo por todas as situações apresentadas, mas uma história muito boa. O segundo livro que eu finalizei em agosto foi O Abismo de Celina, da Ariane Castelo. Aqui a Celina, ela acorda meio confusa, ela olha ao redor, um monte de gente acordando também. E essas pessoas então vão também ficando confusas, um lugar meio sombrio, até que eles são recepcionados pela morte. A morte diz que eles estão todos mortos mesmo e que eles têm uma chance. Eles vão participar ali de uns jogos e o vencedor ou os vencedores poderão buscar um outro lugar, né? Eles poderão seguir adiante. E é assim que a gente tem uma série de competições
em que as pessoas vão tentar essa chance de ir para um lugar melhor. Eu acho que essa história tem um plot, um plot twist ao final que é muito bom. Mas toda a história dos jogos e de como elas foram conduzidas me deixaram um pouco assim confusa em relação à proposta dos jogos, ou mesmo, não sei, esses jogos eles não me passaram uma verdade. Bom, a gente tá falando de uma fantasia, mas mesmo essas tramas meio surreais, elas têm que te convencer. É isso, eu não fiquei convencida pelos jogos. Então eu fiquei muito triste em relação a isso. Eu queria muito ter gostado muito da história, mas não fiquei convencida em grande parte dela, não acreditei muito nas coisas que estavam acontecendo, porque é aquela velha história, né, de jogos e bailes e vão para um castelo e tentando sobreviver. Tá todo mundo morto. E por conta disso, eu acabei dando uma nota assim que não era a que eu imaginava para a história. De qualquer maneira, de novo, o plot twist ao final é muito bom. Depois, um romance, uma comédia romântica. Não é Amor, da Ellie Hazelwood. Esse é mais um livro da autora que eu leio, adoro as histórias dela. Aqui nós vamos encontrar a Rue. A Rue, ela é uma engenheira de alimentos, ela está desenvolvendo sua pesquisa numa empresa e ela tem uma grande amiga que também é pesquisadora dessa empresa e elas são muito amigas da proprietária dessa empresa, que já foi uma pesquisadora de uma universidade. Ela teve um projeto que era um projeto muito bom e ela acabou criando a empresa para poder desenvolver isso melhor e, lógico, obter todos os lucros para ela, né? A Rue, ela se relaciona através de um aplicativo, então ela marca encontros. No último encontro que ela marcou, houve uma confusão ali, mas ela não repete nenhum desses encontros e no dia seguinte ela é chamada para uma reunião e lá ela vai descobrir que a empresa na qual ela trabalha tem uma dívida e se essa dívida ela foi comprada por uma empresa de aquisições e se ela não for paga, a empresa, né, que ela trabalha, ela vai ser adquirida integralmente por essa outra empresa. E um dos sócios é justamente o carinha que ela tinha um encontro na noite anterior. Bom, e aí a gente tem todo o desenvolvimento da história. Eu gosto muito da Rue. Ela é uma personagem que passou por insegurança alimentar quando era mais jovem, então a gente tem toda essa questão de como que ela se posiciona em relação à comida. Isso para ela é um complicador, né? E a gente vê muito da dor dela nesse sentido. Mas eu acho que uma coisa que faltou de um maior aprofundamento era, para mim, a forma como ela se relaciona com outros homens, né? Essa é uma história muito, muito mais 18, então a gente tem uma quantidade muito maior de cenas de sexo. Eu achei que foi demais. Eu acho que a Rue, ela usa o sexo como muleta. E pelo menos a sensação que eu tive foi essa, e isso não foi muito bem aprofundado na história. Ela fala muito das inseguranças dela, né, por conta da alimentação, depois de toda a construção acadêmica dela. A gente tem de novo aqui muita construção em relação às pesquisas, a como que essas pesquisas muitas vezes são conduzidas, a questão de propriedade intelectual, achei muito bacana isso. Mas para mim, assim, eu gosto das comédias românticas da Ellie e aqui eu achei que houve muito dessa parte dos hotes e, sei lá, não era o que eu tava esperando. Das histórias todas dela, foi a que menos me prendeu. A Rue, inclusive, foi a protagonista feminina que menos me tocou, né? Acho que ela me tocou muito por conta da insegurança alimentar, mas essa insegurança dela e essa forma que ela usa o sexo, eu achei que precisava de um aprofundamento. É um casal que não me convenceu. Pela primeira vez foi um casal que não me convenceu. O L é uma graça de protagonista, ele é incrível mesmo. Mas o casal, eu senti uma certa frieza em relação a eles. Eu não sei, era uma química física. Eles tinham muita química, mas não me passou muito sentimento. Então tá aí. De qualquer maneira, assim, adoro a escrita da autora, vou ler tudo que ela escrever. Acredito que aqui talvez ela esteja aí tentando alcançar um público que, nesse caso, não sou muito, né? Não é o meu caso, mas fica aí a dica de Não é Amor. Depois foi uma fantasia jovem, Trono de Penas e Ossos, é a continuação de Corte de Mel e Gelo. Aqui nós temos uma fantasia bem farofa mesmo. E é bom deixar claro, quando a gente fala de farofa, quer dizer que ela não é o prato principal,
Não é aquela fantasia que vai ser revolucionária, mas que ela tem um gostinho próprio, um sabor todo especial, vai divertir. Não é nada revolucionária, mas vai prender a gente. A gente está falando de feéricos, de uma feérica mestiça, em que está buscando o seu lugar no mundo entre os feéricos. Então ela já tem esse problema em relação ao fato de ser mestiça, não conhece muito da origem dela, ainda por cima ela vai acabar se metendo numa confusão muito grande, parece que ela vai destruir o lar ancestral dos feéricos, tudo isso no primeiro livro, e nós temos uma série de um caminho aí de autodescoberta dela. Basicamente é isso que a gente tem. Nós temos um interesse amoroso lá no primeiro livro, que continua sendo apenas um interesse amoroso. Então, assim, ela pode ser apontada como uma romantasia? Pode. Mas entenda que as cenas de interação entre os dois, elas são mínimas, né? A gente entende que ela pode acontecer no futuro, mas nesse momento não. É apenas o interesse. E eu gostei, me diverti, uma fantasia super rápida de ler, são menos de 300 páginas, e com certeza a gente tem muito mais história para vir aí para essa série. Eu acho que ela tem 5 livros, eu não tenho certeza agora se ela é uma trilogia, se ela tem mais do que 3 livros. Mas foi bem divertido. Se você gosta de fantasias leves, recomendo. Então nós já temos 2 livros publicados aqui no Brasil pela Astral Cultural. A Herança de Orquídea Divina, da Zoraida Córdova, é um livro que eu comprei na pré-venda. Eu tinha ficado encantada já pela sinopse dela, colocava nas minhas listas de leitura e nunca que acontecia. Aí eu cheguei, né, assim, eu preciso fazer a leitura dessa história. Ela é uma história muito elogiada, as pessoas gostam muito. É uma história muito diferente também. É realismo mágico. Então a gente está falando de situações que acontecem no nosso mundo que só podem ser definidas como magia, né? Não tem outra explicação. Bom, nessa história a gente vai conhecer a Orquídea Divina. Ela já é uma senhora, ela mora ali num vale que por si só já é bastante encantado. Ela manda uma carta para todos os seus parentes, filhos. Ela se casou 5 vezes, então ela tem muitos filhos, muitos netos, convocando-os para a casa dela porque ela vai entregar a herança deles. Bom, todos eles vão então atrás da orquídea. Quando chegam lá, vão se deparar com uma situação extremamente inusitada e aí a orquídea vai entregando essa herança. Um filho dela fica muito revoltado porque o que ele queria fazer era vender aquela casa, aquele terreno todo, porque deve valer muito dinheiro. E fica, bom, enfim, fica muito revoltado, mas ela divide as coisas, cada um vai para o seu lugar e uma neta dela fica como responsável por cuidar da casa, né? Ela que vai ganhar a casa da orquídea. Bom, anos se passam, alguns desses parentes delas, né, vão se destacar na pintura, na música, eles vão alcançar um sucesso. Mas algumas mortes começam a acontecer, mortes misteriosas. Eles percebem assim que parece que tem alguém que está atrás deles, eles ficam bastante inseguros e eles vão todos para casa da sua ancestral. E lá esses parentes que sobreviveram, né, eles vão entender que eles precisam descobrir, porque eles nunca discutiram essa magia que existe com eles nunca perguntaram a origem disso, nunca ficaram curiosos em entender qual que era a consequência disso. Só aproveitaram. Então agora eles vão tentar descobrir a origem disso e para isso vão atrás de toda a história da Orquídea Divina. Então a gente tem alguns desses parentes, né, netos, que vão tentar descobrir de onde a Orquídea Divina tirou esse fragmento de magia. E é uma história muito boa. Ela começa um pouco lenta, assim, né, até a gente entender essa esquisitice. Pra vocês terem uma ideia, tem um dos netos, ele tem um botão de rosa que abre entre os dedos, então as pessoas ficam curiosas, né? Porque isso é muito diferente. Então a gente tem esse primeiro momento. Mas quando eles começam a entrar, né, descobrir o que aconteceu no passado da orquídea, aí a história fica frenética. E é aquela coisa, você precisa se jogar, porque é uma origem tão surreal, mas é muito gostosinho de ler. É uma história que eu chamo assim daquelas histórias diferentes, malucas, né? E que é uma delícia. Eu achei que foi uma história muito boa, acho que eu dei 4,5, talvez porque em alguns momentos tenha ficado um pouco mais parada,
mas eu gostei muito da história, recomendo, é uma fantasia adulta, um livro de realismo mágico adulto, e fica aí o volume único, com uma capa linda, dá uma chance. Bom, agora para os fãs da trilogia Sight, eu fiz a leitura de As Foices, do Neil Shusterman, que é um livro de contos que veio depois do encerramento da trilogia. E, gente, que delícia voltar para esse mundo. Nós fizemos uma leitura coletiva no Fantasticai, eu já tinha lido a trilogia há algum tempo, então eu estava curiosíssima para voltar para esse mundo. Bom, e o que acontece é que aqui a gente tem alguns personagens queridos que dão as caras, mas tem alguns dos contos que não tem relação nenhuma com os personagens principais da nossa história. E aí, para quem não gostou do final da trilogia, acho que vale a pena dar uma olhada aqui, porque tem algumas histórias que vão dar um pouco mais de sustentação para aquele final. Eu acho que foi bem bacana. Adorei o primeiro conto, adorei o último conto, eles dão um saborzinho, sabe? Um quentinho no coração, foi uma delícia. E é isso, assim, tem contos muito bons e contos completamente absurdos, tem contos engraçadíssimos que vão discutir de novo, a gente está falando de uma distopia, então eles vão discutir muito a questão de como que a gente enfrenta essa imortalidade, ou a primeira geração que veio no pós-imortalidade, né? Essa transição entre aquela geração que ainda conheceu a mortalidade e a primeira que já nasceu completamente imortal, né? Dentro dos parâmetros desse mundo. Então foi muito bacana revisitar, recomendo demais. Então tá aí As Foices, do Neil Shusterman. Esse livro contém desencontros com ceifadores, inteligência artificial, conflitos éticos, revelações inesperadas e um cachorro vingativo. Gente, esse cachorro, olha, acho que vale a pena ler só por conta desse cachorro. E estão vendo que as histórias vêm e vão, né? Agora a gente vai falar de um romance histórico. As Heroínas, da Christian Hanna, é o terceiro livro que eu leio da autora. O primeiro livro, eu costumo falar muito isso, né? Eu gosto de histórias com finais felizes. Eu gosto mesmo, gosto das coisas dando certo, mesmo que tenham que atravessar uma grande guerra, batalhas. Mas eu gosto de histórias que me dão esperança, de certa maneira. As histórias da Christian, elas são histórias tensas, elas abordam temas aí pesados. O primeiro livro que eu li dela abordava muito da violência doméstica e trouxe um entendimento do Alasca que foi muito bacana de ver. Depois a gente teve Os Quatro Ventos, leituras minhas, né? Os Quatro Ventos é uma história que vai abordar um período em que a economia nos Estados Unidos estava péssima. Então, depois ali na década de 1930, a gente tem uma economia decadente, nós temos também um processo de desertificação de uma parte ali dos Estados Unidos, se não me engano, naquela região do Texas. Então a gente vai falar do surgimento de sindicatos e dessa coisa de odeio os comunistas, né? Como é que a gente faz para extirpá-los, não necessariamente falando do comunismo em si. Aqui a gente tem Guerra do Vietnã. A protagonista, ela é uma garota, a gente está falando então aí da década de final de 50, início de 60. Ela é uma filha da alta sociedade, o pai dela tem uma galeria de heróis, de todos os homens que foram para a guerra, trouxeram suas menções honrosas. E o filho vai se alistar para lutar na Guerra do Vietnã. Então o pai tá felicíssimo, dá uma festa e ela fica meio perdida, né? Poxa, qual que é o meu papel neste mundo? É casar, ter filhos, fazer bailes, festas, recepções, até que um amigo do irmão dela vira para ela e diz assim: mulheres também podem ser heroínas. Ela acredita nisso, ela faz um curso de enfermagem, vai se alistar e ela vai para o Vietnã. E aí a gente vai ter o ponto de vista da equipe médica. Então, eu achei assim diferente nesse sentido, porque às vezes a gente está falando das equipes de frente, né, que estão ali na batalha de fato, e ela trata muito disso, porque em muitas situações, né, ela falava assim: olha, eu estive no Vietnã, as pessoas diziam não, mulheres não foram para a guerra, só os homens que foram para a guerra, e ninguém se lembra, né, que existem enfermeiras, existe uma série de mulheres ali que estavam juntos, inclusive algumas delas dentro da própria do corpo de inteligência, mas como que isso é invisibilizado. Então a autora disse que ela fez esse livro para trazer de volta, né, para jogar essa luz em todas as mulheres que foram para todas essas guerras e que foram
invisibilizadas. Inclusive, em uma parte, a própria protagonista fala assim, ó, se você não viu nenhuma mulher na guerra, se considere sortudo, quer dizer que você não foi parar em nenhum hospital. Então a Frances, a gente vai conhecer a Frances, né, quando ela chega, cheia de ideais, como ela acredita que uma enfermeira tem que se portar com aquele vestidinho branco, de sapato de salto alto, e de cara, você olha, isso não funciona numa guerra, né? E ela vai descobrindo, inclusive descobrindo que ela gosta muito da enfermagem. E é uma história que tem muito de transtorno pós-traumático. A gente tem um retorno de algumas dessas pessoas. E assim, um governo que fala, estamos ganhando, estamos ganhando, estamos ganhando. E é um ganhando que está demorando demais. Então, e começam alguns movimentos contrários à guerra do Vietnã. A gente tem ao mesmo tempo alguns movimentos que são antirracistas, uma série de coisas acontecendo então nos Estados Unidos, né? No final ali, no início da década de 1960, meados até 67, eu acho. É uma história incrível, porque ela me abriu os olhos, mais uma vez, eu acho que a autora faz muito isso, né? Ela abre os olhos da gente. Claro que sempre situações que são dos Estados Unidos, mas que tem reflexo na gente, né? Esse ódio, né? Porque a justificativa da guerra era vamos acabar com a expansão do comunismo naquela região, porque senão ela pode nos atingir. E os comunistas podem acabar com os nossos filhos, roubar nossas propriedades, matar nossas mulheres, aquele velho discurso. Mas é um ódio que ele é um ódio ao pensamento diferente, né? É uma coisa que criaram, um monstro que criaram. Esse é o grande monstro a ser derrotado. Eu acho isso engraçado porque as pessoas ainda caem nesse tipo de história. Mas As Heroínas é realmente fantástico, foi uma delícia. Foi muito bom ver a guerra sob o ponto de vista dessas equipes médicas e de como é que o transtorno pós-traumático ele vai atingir todo mundo. Não é porque você não esteve lá na frente que você não vivenciou todo aquele horror, porque ela vai descrever situações que são impensáveis. E a gente sabe que a guerra do Vietnã foi uma guerra surreal. E por mais que o Vietnã tenha ganhado aquela guerra, eles ficaram completamente arrasados, né? Então, inclusive, ela fala um pouquinho sobre a própria colonização anterior que era francesa, então de algumas regiões que tem essa característica, né, da colonização francesa. Então, um país que foi ali derrotado várias vezes, perdendo muito da sua essência, mas que se manteve, né? E o que aconteceu com os Estados Unidos e de como que a visão deles de guerra mudou ao longo do tempo a partir do que aconteceu no Vietnã, né? Porque foi uma derrota estrondosa. Bom, e o último livro que eu vou trazer neste vídeo é Sem Saída, da Kara Hunter, o terceiro livro da série do detetive Adam Fowler. São livros que podem ser lidos de forma independente, mas eu acho bacana, eu gosto de ler na ordem de publicação. Aqui nós temos um incêndio que vai se abater por uma casa ali numa região nobre, né, uma mansão, basicamente, e os bombeiros vão lá, vão tentar acabar com esse incêndio, eles conseguem tirar duas crianças, um menino de 3 anos, um menino de 10 anos. O menino de 3 anos acaba não resistindo aos ferimentos, mas eles continuam ali e aí a gente tem uma investigação policial para entender se foi um acidente, porque não acharam nenhum sinal da mãe, o pai está desaparecido. A princípio, esse pai estaria fazendo uma palestra num congresso em Londres, a gente está falando de Oxford, mas ele não vai aparecer para dar essa palestra e ele desaparece. Então ele fica aquela pergunta, né? Como duas crianças são deixadas sozinhas numa mansão na noite de Natal. Eles conseguem encontrar o irmão do pai, o tio dessas crianças, enfim. Aí a investigação vai prosseguir. Eu gostei muito. Eu já falei que eu gostei um pouco do primeiro livro, eu gostei da escrita, não gostei do final. O segundo livro é muito bom, Em um Porão Escuro, muito bom. Eu gostei de Sem Saída. A autora vai nos colocando junto com a equipe de investigadores, então a gente vai descobrindo as pistas e tendo lá as nossas hipóteses a partir dessa investigação. E a gente vai levando para um lado, para o outro, ele, um professor universitário, como é que ele mantém uma mansão daquela, a gente vai descobrindo tudo isso. E eu achei o final surpreendente, porque, nossa, que final doloroso, sabe? Ele foi um final, assim, que deixa a gente... É um final que faz todo sentido,
total sentido, em descobrir quem que foi o responsável, né, ou como que essa casa pegou fogo, foi extremamente doloroso, dá uma raiva em alguns momentos, porque a gente vai vendo que esse pai, ele é extremamente protetor em relação à sua família, talvez até um pouco exagerado na proteção que ele dá para a esposa. Então a gente vai caminhando aí para caminhos tortuosos, sabe, para chegar até o final. Gostei muito. Eu acho que eu ainda prefiro Ir um Porão Escuro, mas eu gostei muito da condução dessa história também. Fica aí a dica se gosta de suspense e mistério. Então tivemos livros de suspense e mistério, tivemos fantasia, romance contemporâneo, romance histórico, tivemos distopia, realismo mágico, de tudo um pouquinho. Foram essas as primeiras, o primeiro grupo de leituras que eu queria trazer para vocês. Então, na semana que vem eu venho falar de mais 7 ou 8 livros que eu finalizei no mês de agosto. Tem coisa muito interessante ainda para contar para vocês. E depois a minha lista de livros que eu pretendo ler em setembro. E bora conversar. Gostou das minhas leituras? O que você acha das minhas opiniões? Leu algum desses livros? Concorda comigo? Discorda? Bora conversar um pouquinho, trocar figurinha. Bora me dizer o que você leu em agosto e que você recomenda também. É sempre bom essa interação que a gente tem aqui nos comentários. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda bastante. Tem cupom de desconto lá na loja da Editora Trama. E esse cupom de desconto tá vendo aí com coisas interessantes. Daqui a pouco eu converso um pouquinho mais sobre isso com vocês. E também tem o cupom de desconto para o site da Livraria Leitura. Muito obrigada se assistiu até aqui. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!